Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu juro que eu estou com muita saudade, com muita vontade de estar na sala de aula com vocês. Eu sinto muita falta de estar lá com vocês. Mas nós vamos de videoaula, né? Porque a gente vai acabar ficando especialista no assunto, de tanto ter que fazer videoaula. E a gente precisa de seguir, não dá pra gente ficar em casa aí à toa, pensando que a gente tá de férias, porque a Terra tá girando. Muita gente tá morrendo, muita gente está adoecendo e a gente tem que dar graças ao bom Deus que a gente pode estar em casa, não é verdade? Que a gente pode fazer as nossas tarefas em casa mesmo. É uma questão de adaptação. E no início vai ser muito difícil, mas daqui a pouco a gente se acostuma, a gente se adapta, né? Que é uma característica do ser humano, tá no nosso DNA a questão da adaptação. E por falar em DNA, a gente não vai falar nada dele hoje. Olha que bom. A notícia boa é que essa fase de falar de biologia molecular, de rever alguns conceitos de genética, de DNA e tudo mais, acabou. Agora a gente está iniciando a unidade 2. Essa aula é a sessão 2.1 e a gente vai falar, já vai começar a introduzir a biotecnologia de alimentos, beleza? Então a gente vai fazendo aquele mesmo esquema onde vocês acompanham os slides comigo. Vamos lá? Então nós vamos começar a sessão 2.1, Introdução à Tecnologia de Alimentos, e vamos falar um pouquinho sobre o que é tecnologia de alimentos. A tecnologia de alimentos é definida como a aplicação de métodos e de técnica para o preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e utilização dos alimentos. São todas as técnicas físicas, químicas, biológicas capazes de transformar uma matéria-prima, tornando-a ou mantendo-a apta ao consumo humano. Assim como as técnicas de qualidade, embalagem, armazenagem e logística que envolvem esses produtos, são englobadas também pela tecnologia de alimentos. Gente, veja só, a tecnologia de alimentos ela é algo altamente importante para nós. Tudo que diz respeito a pegar um alimento e tornar esse alimento melhor, ou não necessariamente melhor, mas que a gente consiga esticar o prazo de validade desse alimento, ou pegar um mesmo alimento e fazer várias coisas diferentes desse alimento, tudo isso vai envolver a tecnologia de alimentos. E tudo isso vai trazer a grande importância para a tecnologia de alimentos. Imagine bem, por exemplo, o milho. Então, se tem uma plantação de milho, imagine que deu uma alta nessa plantação de milho, teve muito milho, e o que se vai fazer para não estragar esse monte de milho? Então, existem vários tipos de alimentos que são preparados com milho, mingau de milho, aquelas farinhas tipo mucilon de milho, milho, como chama? Papa que você compra lá para fazer em casa, o próprio milho in natura, milho em lata. Então você vai ter várias formas diferentes de uma mesma matéria-prima. Para que seja possível fazer isso, é muito importante e imprescindível utilizar a tecnologia de alimentos. Então, tudo que a gente usa para fazer um alimento, desde quando ele sai de lá, né? Ele foi plantado, ele sai de lá, ele vem para a indústria, todas as etapas que passam para que se transforme aquele alimento são etapas que se utilizam da tecnologia de alimentos. Um outro exemplo muito interessante é em relação ao leite. Então você tem lá um monte de leite. O que se dá para fazer com leite? Vender o próprio leite em caixinha, em saquinho, fazer requeijão, fazer iogurte, fazer queijo, fazer mussarela, fazer coalhada e diversos produtos, leite em pó, que vem do leite. Então, para isso é necessário a tecnologia de alimentos. Imagine se não fosse isso, o que iria se fazer quando você tem muito de um alimento? Se eu não me engano, é nessa parte lá do material de vocês que dá exemplo de uma plantação de pepino, que deu muito pepino na plantação e que a pessoa não tinha conseguido vender tudo. O que ela ia fazer com aquele pepino? E aí tem a produção do picles, então uma forma de você aumentar o prazo de validade daquele medicamento, daquele alimento, fazer com que aquele alimento ele tenha uma vida útil maior e que possa ser consumido de formas diferentes. A tecnologia de alimentos é uma importante aliada na garantia do fornecimento de alimentos em grande quantidade,
respaldado na melhoria da dieta e no estado nutricional das pessoas, e com prazo de validade satisfatório, o que consequentemente reduz as perdas. O desenvolvimento dos alimentos prontos e semi-prontos é importante nas sociedades em que a mulher cada vez mais participa do mercado de trabalho e tem menos tempo para cozinhar. Eu copiei esse trecho do livro, achei um pouco homofóbico, né? Porque não é só a mulher que tem que cozinhar, né? O homem também tem que cozinhar, né, rapazes? Mas a real é, até pouco tempo atrás, a mulher era aquela que cuidava do lar e que cozinhava, e o homem era aquele que trabalhava e era o provedor da família. Hoje em dia isso é totalmente diferente. Em muitas casas a mulher é provedora da família, o homem colabora e ambos ajudam nas tarefas domésticas, nas tarefas de alimentação. Mas o fato de os dois trabalharem fora faz com que o consumo de alimentos semi-prontos aumente muito. Então veja, por exemplo, você tem batata. Batata, você pode comprar batata in natura e você compra a batata congelada já só para fritar. Ela já está descascada, ela já está cortada, cheia de conservante, cheia de produto para fazer com que ela fique boa depois, crocante, etc. Tudo isso é empregado a tecnologia de alimentos. Você consegue aumentar a vida útil da batata, você consegue fazer formas diferentes da pessoa comprar essa batata, valorizando mais aquele produto que está ali. Então, o fato de hoje não ter mais aquele que fica em casa e aquele que trabalha, faz com que a indústria de alimentos ela precise de pensar estratégias de ter alimentos semi-prontos, mas que sejam alimentos com qualidade, com teor nutricional adequado ao que as pessoas precisam. Você não pode simplesmente hoje comer um miojo. Miojo é alta tecnologia empregado, um macarrão que fica pronto em 3 minutos, um temperinho completinho com o sabor que você quiser. Mas se você for olhar em termos nutricionais, ele não está te nutrindo, ele está enchendo, mas não está nutrindo. Então, a tecnologia de alimentos ela precisa aliar todas essas coisas. Ela precisa aliar um alimento de boa qualidade, de alta durabilidade, de formas diferentes de consumo, e de uma fonte nutricional que seja conveniente para a pessoa que vai comprar. Então, a pessoa que vai lá e compra um determinado produto semi-pronto, ela vai preferir um que seja nutritivo e não só que encha. Né? É óbvio que isso vai variar no preço, né? Quanto mais nutritivo, quanto melhor elaborado, mais caro é. Mas a tendência é de que as pessoas valorizem mais esses produtos. Seguindo, aqui tem o exemplo do leite. Então, a partir de uma única matéria-prima, você tem diferentes tipos de queijo, você tem diferentes tipos de iogurte, você tem coalhada, né, utilizando uma mesma matéria-prima. Aqui um outro exemplo, uma mesma matéria-prima, que é a uva, você tem diferentes produtos produzidos, como o vinho, a uva passa, o vinagre, tudo da mesma matéria-prima, né? Quais são os objetivos, então, da tecnologia de alimentos principais? Dar uma maior vida útil aos alimentos, realizar o aproveitamento dos produtos, conservar as propriedades dos alimentos, desenvolver propriedades desejáveis nos alimentos, separar e concentrar as partes aproveitáveis e diversificar os produtos. Então aí a gente tem 6 objetivos principais de se empregar tecnologia nos alimentos. Ok? Por quê? Porque aí você vai melhorar então a qualidade daquele produto, a diversidade do produto. Você pode colocar aditivos naquele produto que façam com que ele fique mais nutritivo e assim sucessivamente. Para a gente empregar então a tecnologia de alimento, a gente vai passar por alguns processos. E aqui eu separei 3 tipos de processos que fazem parte da tecnologia de alimentos: os processos físicos, os químicos e os biológicos. Toda vez que a gente falar num processo físico, a gente está falando num processo que você não muda as propriedades do alimento, né? No sentido de qualidade nutricional, de alguma dessas coisas que tem no alimento. Né? São ações mais mecanizadas, tudo que é físico é mais mecanizado.
Então, quando você cristaliza um alimento, quando você desidrata, são processos físicos, tá? Emulsificação, evaporação, fluxo de fluidos, transmissão. Observa que nesses processos físicos você muda a constituição física do alimento, né? Então, são ações mecânicas que vão modificar a constituição física do alimento. Então, quando você tem uma fruta desidratada, você tem uma fruta num formato físico diferente, porque ela está sem água, mas ela continua tendo as outras propriedades, né? A mesma coisa com a evaporação. Então, quando você faz um leite em pó, por exemplo, você vai aplicar métodos físicos, além de outros, e você vai produzir ali um mesmo alimento, mas em pó. E aí você vai utilizar esses métodos para modificar a constituição física daquele alimento. Nós temos os processos químicos, que são controle de aditivo, controle de umidade, extração utilizando solventes, emprego de substâncias coadjuvantes, reguladores de pH. Então, todos esses aditivos que são colocados nos alimentos, eles são considerados operações químicas. E tem também as operações biológicas, que é quando se utiliza a ação de micro-organismos ou ação enzimática. Então, por exemplo, quando a gente usa um micro-organismo para poder coalhar o leite e fazer um queijo, é uma operação biológica que está sendo feita. Quando eu pego uma uva e transformo ela em uva passa, ela vai passar pela fase de desidratação, que é química, e ela vai ter a fase física, né? A desidratação é uma fase física e ela vai passar por uma fase química na adição de alguns aditivos para poder deixar aquele alimento daquele formato. Nós temos 20 setores de produção de alimentos industrializados. O setor de bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, amidonaria, que é relacionada às farinhas, né, ao amido, leite, manteiga, queijo e produtos lácteos em geral, produtos de confeitaria, bombom, bala, chocolate, óleos comestíveis, ovos e derivados, vegetais fermentados, como por exemplo azeitona, picles e chucrute, peixes, frutas, geleias, nozes, carnes, molhos para saladas, açúcar e xaropes, hortaliças, ingredientes especiais, e aí vai englobar condimento, pectina, gelatina, gomas, ativadores de sabor, alimentos para crianças, sopas e sal. Então veja, o setor de alimento ele está dividido em 20 setores diferentes. Em cada setor desse é empregado um tipo de tecnologia diferente. Então, quando vai se fazer alimentos para crianças, por exemplo, ali você vai ter que ter, a indústria vai precisar de ter determinados cuidados, de ter determinados tipos de aditivos, de evitar corante, de evitar várias coisas que podem trazer prejuízo à saúde de uma criança. Eu coloquei para vocês 2 vídeos para vocês assistirem aí, vídeos pequenos. Um está mostrando o beneficiamento do arroz e o outro está mostrando a produção do leite em pó. E aí vai mostrar um pouco de como é que funciona essa parte tecnológica dos alimentos. Dando sequência, métodos e técnicas gerais para o beneficiamento de produtos. Os alimentos são manipulados a partir de uma ou mais matérias-primas, que são submetidas então às transformações físicas, químicas ou biológicas, responsáveis por alterar e conferir determinadas características específicas de cada tipo de produto, embalados e destinados à comercialização. Essa fase do beneficiamento é muito importante para que sejam produzidos alimentos seguros e de qualidade. É impossível conseguir um produto alimentício bom a partir de uma matéria-prima ruim. Nessa fase do beneficiamento é quando é selecionada a parte do alimento que vai ser utilizada. Então lá no vídeo do beneficiamento do arroz, vocês vão ver que nessa parte do beneficiamento eles fazem a separação dos grãos,
dos que podem ser utilizados, dos que não podem ser utilizados e do porquê, né? Então, o Ministério da Agricultura ele tem a legislação que vai explicar como fazer essa separação e o que pode ser utilizado. As principais fases do processamento de alimentos são 4. Primeiro, o beneficiamento, depois a elaboração, depois preservação e conservação e, por fim, o armazenamento. Lembrando que a tecnologia está sendo empregada em cada fase e que lá na fase da preservação e conservação já é selecionada a embalagem para fazer parte do armazenamento. Na parte do beneficiamento vai acontecer a manipulação da matéria-prima de acordo com as suas características, o seu destino de processamento. Gente, essa fase do beneficiamento é tudo o que engloba a seleção, a higienização daquele alimento, o que vai ser selecionado daquele alimento para ser consumido. Na fase do beneficiamento, vai ser feita a manipulação dos alimentos para poder aproveitar a melhor parte daquele alimento, para poder fazer a higienização daquele alimento, para poder, essa parte da higienização, você diminui crescimento microbiológico naquele alimento. Então, é uma fase extremamente importante para dar qualidade ao produto. Acontece, então, manipulação da matéria-prima de acordo com as suas características, inclui as etapas de limpeza, higienização, separação de partes não comestíveis, entre outras. Essa fase aumenta a estabilidade microbiológica do alimento, porque ela vai remover micro-organismos ou parasitos que são encontrados contaminando cascas e também enzimas responsáveis por reações que deterioram a qualidade dos produtos. Lá na fase de beneficiamento, então, é feita a higienização e a limpeza, e em seguida vem a fase de elaboração, que é onde vai ser escolhida a tecnologia que vai ser utilizada para aquele alimento. Então, por exemplo, vamos supor que vai ser fabricado o vinho. Então, aí lá na fase de beneficiamento, a uva vai ser selecionada, limpa, higienizada, vai tirar todos os parasitas e tudo mais, vai preparar a uva. Na fase da elaboração vai ser escolhida, selecionada qual vai ser a metodologia, qual vai ser a técnica empregada para a fabricação daquele vinho. Na fase de elaboração, então, nós temos os processos físico, químico, físico-químico, biológico e as operações referentes a cada processo. Então, no processo físico tem moagem, trituração, prensador, aplicação de calor. No químico tem extração por solvente, acidificação, uso de aditivos, salga. Nos físico-químicos, refinação, hidrolisação, dissolução, emulsificação, caramelização, cristalização. E nos biológicos, fermentação e maturação. No exemplo que eu dei da uva, na fase de elaboração, iria ser selecionada uma técnica biológica, porque o vinho ele é feito através da fermentação. Então, primeiro beneficiou, depois, na hora de elaborar, é selecionado o que vai ser feito, né, que operação que vai ser feita. No caso do vinho, a operação é biológica através da fermentação. Depois que aconteceu o beneficiamento e a elaboração, chega a fase de conservação. Então, primeiro eu separei a uva, né? Primeiro eu fiz a parte do beneficiamento da uva, depois eu escolhi a técnica biológica de fermentação e depois eu venho para a conservação. Os meios de conservação dos produtos alimentícios são aplicados durante todo o momento do processamento, seja pelo uso de calor, pela adição de um conservante, por exemplo. A fase de preservação e conservação, por ser específica, permite o controle da microbiota deteriorante e eliminação patogênica, garantindo à indústria de alimentos maior tempo de vida útil aos produtos e maior alcance de mercado. Então, nessa fase de conservação, vai ser selecionado, no caso do nosso exemplo lá, que é o vinho,
Que tipo de conservante que precisa de ser adicionado, como que vai ser feito o controle da acidez, qual vai ser a embalagem que esse vinho vai ficar, se vai ser com rolha, se vai ser com tampa de rosca, como é que vai ser feito isso? Tudo isso é decidido na fase da conservação. E por fim tem a fase do armazenamento, né? Que o armazenamento ele objetiva a preservação dos alimentos. Então lá no armazenamento tem que ser controlada a temperatura, umidade, ar. Pode provocar a absorção de odores por alguns tipos de alimentos que apresentam facilidade para isso. As embalagens, entre outras funções, atuam como barreiras físicas na solução, tanto da questão do controle de temperatura, umidade e tudo mais, quanto na absorção de odores. Além de tudo isso, as embalagens são veículos de marketing. Então, lá no vinho, que a gente passou por todas as etapas, no beneficiamento da uva, na elaboração, na conservação e agora que a gente está no armazenamento, vai ter que ser armazenado em local com controle de temperatura, com controle de umidade, com a embalagem adequada, tanto o frasco ser âmbar, o vidro ser âmbar, para poder evitar a incidência de luz ali em cima, quanto a escolha se vai ser de rolha, como eu tinha comentado, e a cara desse produto, porque a embalagem ela dá a identidade também daquele produto no caso de venda, no caso do marketing. Por fim, a gente tem o controle de qualidade, que é um sistema de proteção para quem produz e também para quem consome o alimento, porque garante ao industrial a fabricação de alimentos de excelente padrão e oferecer ao consumidor produto seguro que cumpre a finalidade de alimentar e nutrir. A estrutura do controle de qualidade vai depender do porte da empresa. Laboratório para análise de matérias-primas e produtos finais, reconhecimento e avaliação de falhas, depósito ou câmara fria para estocagem de amostras coletadas, escritório para o armazenamento dos documentos de controle, estudos e planos de trabalho, dados de cadastramento, de especificação e do processamento de produtos de fabricação e etc. Gente, então olha só, o controle de qualidade, ele sempre precisa ser feito numa indústria alimentícia. Só que a forma como esse controle de qualidade ela vai ser feita vai depender da estrutura do local que está produzindo. Então veja bem, o controle de qualidade ele é importante tanto para quem está fazendo, para que tenha de fato um controle do lote que está sendo produzido, né, que tenha uma amostra para ter uma contraprova, quanto também para o consumidor que vai consumir um produto de fato seguro, de qualidade. No caso do vinho, por exemplo, que a gente falou das etapas, nessa fase do controle de qualidade, se for uma indústria grande, se for uma produtora grande, uma vinícola muito grande, ela vai ter controle de qualidade em cada fase. Ela vai ter o controle de qualidade na fase do beneficiamento, na fase da elaboração, na fase da conservação e na fase do armazenamento. Mas vamos imaginar aqueles vinhos caseiros. Qual é o controle de qualidade que é feito? Então vai depender do tamanho, né? Quando eu morei lá em Santa Teresa tem muita vinícola caseira. E aí o que eles fazem? Eles produzem o vinho, você vai lá e visita, né? E toma um bocado de vinho de graça para poder você provar. Mas é bem bacana porque mesmo numa fabricação caseira, eles têm um controle muito grande na questão da acidez, na questão da temperatura. Então eles têm dentro de casa, eles têm um local específico para guardar aquele vinho que está produzido, entende? Então, mesmo sendo de pequeno porte, eles já têm um preparo. Toda indústria alimentícia ela tem que ter o setor de controle de qualidade. E quanto maior ela é, mais é interessante para ela controlar o processo, porque ela vai saber se tiver alguma falha, vai ser fácil de identificar a etapa onde está a falha para poder ser corrigido. Pessoal, essa foi a nossa aula 2.1, unidade 2, seção 1. Iniciamos então a tecnologia de alimentos. Faça os exercícios que estão no AVA, estudem a unidade 1, estudem essa aula e semana que vem eu vou postar para vocês atividades valendo pontos parciais. Tchau, tchau, mantenham a quarentena e se cuidem. Beijo!